Olá amigos, olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão da palavra do nosso Deus, amém? Mas antes, como sempre, eu peço a sua gentileza para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, amém? Desde já, muito obrigado a todos pela força. A palavra e a reflexão de hoje está no livro de Salmos, capítulo de número 113, e versículo de número 5, onde a palavra de Deus diz assim: Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Amém, irmãos? Eu sugiro que você leia esse salmo completo, que você vai ver que coisa linda e maravilhosa. Aqui esse salmo ele nos traz um pouquinho do conhecimento da grandeza que é o nosso Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem você serve. Irmãos, o nosso Deus, ele é muito grande. Não tem como você falar a exatidão da grandeza do nosso Deus, né? A palavra de Deus diz: quem é como o nosso Deus que habita nas alturas? E nós sabemos que não existe nada e nem ninguém, né, que seja maior do que Deus a quem nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, caminhando pela Bíblia Sagrada, a gente vê algumas situações que nos mostram a grandeza desse Deus. Por exemplo, quando ele abriu o Mar Vermelho, o povo de Deus, o povo de Israel, vinha fugindo, né, do exército egípcio. E naquela ocasião, eles se viram diante do Mar Vermelho. Então vinha o exército egípcio atrás do povo de Israel. Não tinha como eles fugirem nem para a direita nem para a esquerda. Era muita gente, né? Muita gente mesmo. E aí o que acontece? Moisés fala com Deus e Deus ordena ali para o Mar Vermelho ser aberto. E aquele povo de Israel, quando não tinha mais escape na terra, nem para um lado nem para o outro, o escape veio do céu. E o Deus tão grande e tão poderoso foi e abriu aquele Mar Vermelho com o seu poder. E o povo de Israel passou a seco para o outro lado do mar. E a Bíblia diz que depois de todo o povo estar salvo, o mar se fechou, matando todo o exército egípcio, né? Então a gente vê aqui a grandeza desse Deus, irmão. Aos olhos humanos é impossível acontecer uma coisa dessa, mas aos olhos espiritual é totalmente possível, porque Deus é aquele que criou os céus, a terra e tudo que nela existe. Então ele tem poder, autoridade sobre tudo que ele criou. Amém? A gente lembra também da situação quando jogaram Daniel na cova dos leões. Aos olhos humanos, irmãos, era impossível Daniel sair vivo daquela cova cheia de leões bravos e famintos. Porém, quem jogou ele lá dentro não sabia que Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia, né? Veja a importância de você ter conexão e intimidade com Deus, porque Ele te livra de males grandiosos. Então os leões sequer chegaram perto de Daniel, né? Porque Daniel estava coberto com a mão poderosa desse Deus tão grande, né? A Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que não obedeceu a ordem daquele rei para se prostrarem diante daquela imagem gigantesca. E aí eles foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E detalhe, a Bíblia diz que o rei ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Então aos olhos humanos era impossível aquele jovem se salvar, né? Mas aos olhos de Deus não. A Bíblia diz que jogaram os 3 lá dentro. E a quintura do fogo era tão terrível que os guardas que foram levar os 3 jovens lá dentro foram consumidos pelo fogo. E depois quando foram olhar, tinha 4 pessoas lá dentro, né? E um deles, diz a Bíblia, era semelhante ao Filho do Homem. Então, a Bíblia diz que nem sequer um fio de cabelo da cabeça deles foi queimado. Ou seja, grandioso é o nosso Deus, que tem poder sobre a água, tem poder sobre o fogo,
tem poder sobre a terra, tem poder sobre os seres humanos. Por isso que esse versículo é tão poderoso, e ele diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 6, ele diz, a palavra diz: que se curva para ver o que está nos céus e na terra. Nós seres humanos somos tão pequeninos que para a gente ver, olhar para o céu, temos que levantar nossa cabeça para olhar para o céu. Deus, ele é tão gigantesco e tão grande que para olhar em cima dos céus, ele se encurva. Ou seja, ele é maior do que toda a terra, do que todos os planetas, do que toda a criação. Ele está acima, ele é soberano, ele é altíssimo, ele é poderoso e grandiosíssimo, né? E aí a palavra diz que no versículo 7, que ele do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Deus é especialista em levantar quem é pequeno e torná-lo grande. Lembramos de José do Egito, que foi preso, jogado dentro daquela cisterna, foi levado cativo, preso lá para o Egito, e Deus levantou-lo lá dentro como governador do Egito, ficando abaixo somente do faraó. Veja o que Deus pode fazer. Veja Davi, era um pastor de ovelhas lavradas, que naquela época não tinha tanta importância, tanta qualidade, tanto valor. Mas Deus pegou Davi e elevou a posição de rei de Israel. Um dos maiores reis de Israel que já passou por lá, né? Então Deus é especialista em pegar as pessoas pequenas e torná-las grandes. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve. Amém? O Deus do impossível. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Deus. E aí a palavra diz, esse salmo diz: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas. Amém, irmão? Esse é o Deus que você serve e o que eu sirvo. Louvado seja Deus. Então vamos agradecer mais uma vez, né? Fazendo aquela oração que nós fazemos sempre no final da reflexão. Amém? Então, curve sua cabeça e vamos adorar a esse Deus tão grande. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, Pai, para Te exaltar, Senhor Deus, bendizer o Teu santo e poderoso nome. Estamos aqui, Senhor Deus, nesse momento para reconhecer a nossa pequenez diante de Ti. Reconhecer a Tua grandeza, Senhor Deus, diante de nós, diante da terra, diante do universo, diante de tudo que existe. O Senhor é soberano, o Senhor tem controle e tem poder sobre tudo e sobre todos. A Tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor mediu a terra a palmos. A Tua palavra diz, meu Deus, que todas as águas dos oceanos é para o Senhor como a gota de uma água, a gota de um pingo d'água. Ó Senhor Deus, quão grande é o Senhor, quão poderoso Tu és, Deus Altíssimo. A força, o poder e a majestade está nas Tuas mãos. O Senhor é revestido de glória, de poder e de majestade, Senhor. Não existe exércitos, não existe inimigo, não existe nada, Senhor Deus, que tenha mais poder do que o Senhor. A Tua palavra diz, meu Deus, que agindo Deus, quem impedirá? Então, Senhor, nesse momento eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de todos nós, a vida de quem está ouvindo esta oração. Que nós venhamos reconhecer, Deus, a Tua grandeza sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre a nossa família. Deus, muito obrigado, Deus, por esse momento, por esta adoração tão maravilhosa. Recebe nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.